Ontem eu tinha comentado a respeito de estratégia, que eu tinha lido um material sobre uma grande instituição, e só que eu não encontrei o que eu queria, porque o estudo que eu fiz a leitura no final de semana, ele estava muito mais voltado aí para as pessoas, então para o profissional, para aquele trabalhador de alta performance, e eu queria trazer um pouco disso. Não desisti ainda, estou buscando, mas de todas as formas é o seguinte, eu sempre conto que o que acontece nas empresas você pode aplicar para a sua vida, porque muitas daquelas ferramentas são adaptáveis para o nosso dia a dia. Então, o que nós vimos assim, e de fato existem alguns estudos de Harvard, quando ele fala sobre a eficácia da estratégia quando aplicada nas empresas, quando elas acontecem de fato. Ele diz assim, olha, não tem um resultado concreto, não dá para dizer, depende muito da empresa, depende muito do tamanho dessa organização, depende muito do tipo de setor, mas uma empresa com uma estratégia e que ela é bem executada, ela pode ter um crescimento aí de 20 a 30%, revertendo-se aí em resultados financeiros para a organização, para que ela possa se reinventar e aí partir para a próxima etapa a cada ciclo de encerramento do planejamento estratégico. Uma das outras coisas que apareceu também, entre 60% e 90% das empresas que implementam um projeto de plano de estratégico para fazer aqueles intentos estratégicos, as intenções estratégicas acontecerem, eles são perdidos. Por quê? Pela má execução. 60% a 90% das empresas elas falham, e se esse índice é tão elevado, no final das contas, o que eu preciso fazer, em como ter um plano estratégico, quais são os cuidados que eu preciso ter para que ele aconteça de forma a atingir aqueles objetivos lá que eu estabeleci no meu crescimento profissional, no meu crescimento de carreira, no meu crescimento familiar, econômico, financeiro, de aprendizado e por todas essas coisas, porque a estratégia você tem que usar para tudo e eu recomendo sempre pensar de forma crítica como é que eu faço a coisa acontecer. Ainda dentro dessa instituição, busquei os resultados aí para entender os estudos e eles apresentaram 6 pilares para que você possa ter sucesso na execução. Então, o primeiro deles, que é fundamental, clareza nos objetivos. Saiba para onde você está indo, saiba por que você está indo, saiba por que você está fazendo aquilo, saiba o que você pretende alcançar. A gente está falando de missão, visão e princípios, aí, propósito. Então, a gente está falando como é que nós vamos nos dirigir. O segundo é que essa estratégia ela seja de conhecimento e esteja alinhada por toda a organização saiba exatamente por que eles estão fazendo aquilo, a importância da função de cada um, a contribuição de cada um deles para fazer as coisas acontecerem. O terceiro elemento é um que eu bato muito com vocês aqui, monitoramento e medição é um elemento assim fundamental, porque aí ele te indica os desvios. Precisa tomar um pouco de cuidado, porque muitas vezes acontece de você estimular um microgerenciamento, e o microgerenciamento não é saudável quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente executa as atividades, o trabalho em equipe, especialmente nas equipes de alta performance. Os membros dessas equipes trabalham num ritmo de autorresponsabilidade elevado, tá? O quarto elemento é a flexibilidade e adaptação. É aquele momento em que você está olhando o seu PDCA, que você está vendo o que está acontecendo, que você precisa fazer um ajuste, você precisa fazer isso rápido. Então, volta naquele meu vídeo lá quando eu falo sobre trilhas e falo sobre trilhos. Então, planejamento estratégico ele tem que ser um norte para você, não necessariamente ele precisa ser um trilho. Planejamento estratégico, ele subentende na sua criação, na sua essência, que ele se desvie daquele plano original para que você possa ter mais velocidade e conseguir fazer a coisa acontecer. O quinto elemento é a gestão dos recursos, e são todos os recursos que você imaginar. São os recursos financeiros, são os recursos físicos, são os equipamentos e especialmente são as pessoas. Então, como é que eu estou aplicando? Estou fazendo bem isso daqui? A gente vai falar um pouquinho depois sobre essa gestão de pessoas, tá? Então, estou fazendo bem isso daqui? Tá correto o negócio? Eu estou alocando a melhor equipe para fazer esse trabalho? Estou colocando o melhor sistema para eu poder acompanhar a evolução da organização, para que a gente entenda tudo que está acontecendo? Então, gestão de recursos é fundamental. E por último, como sempre, a gente precisa ter uma liderança forte. A liderança tem que ser forte, ela tem que ser comprometida, ela tem que estar tudo isso muito claro, ela tem que inspirar através da sua forma de atuação, ok? Então, olhando para as empresas, porém muito aplicado para vocês,
eu tenho esses 6 elementos aqui para compartilhar com vocês. Muito bom, esse é o aprendizado de hoje. Divirtam-se, um abraço grande.